Antes tarde do que nunca, como prometido, eu falei que eu vou gravar aquele vídeo sobre liderança, que hoje a gente vai falar das 10 características que podem destruir um líder. Então, nem todas as pessoas que me seguem são líderes, mas muito provável que eles desenvolvam a liderança nas suas vidas em algum momento, seja como um pai, como uma mãe, seja no grupo de estudos, na escola, seja no futebol, entre os amigos, em algum momento você desenvolve a liderança e é super importante você saber disso, até porque você vai, se você ainda não é um líder, você pode chegar a ser um grande líder dentro de uma empresa, porque a liderança é uma habilidade e a habilidade a gente pode desenvolvê-la, tá? Não é algo que a gente nasce com ela, não é algo nato. Algumas pessoas têm até tendências para isso, mas todos podem desenvolver. Ok? Então vamos lá. Anota aí. O primeiro ponto, uma primeira característica que pode destruir um líder é ele não se comunicar bem. A gente sabe que os líderes, principalmente em grandes empresas, eles trabalham com pessoas de setores diferentes. Então você precisa ter uma comunicação muito clara com as pessoas para que essa comunicação flua dentro do ambiente de trabalho, dentro de cada seção ali, de cada área da empresa. É extremamente importante. Quando você vai contratar alguém, você normalmente passa a descrição de cargos, você explica como funciona lá dentro, o que você espera da pessoa, o alinhamento de expectativa com ela, tudo isso está dentro da comunicação. Quando o líder, às vezes, ele não é claro, ele falta com algumas comunicações, os seus liderados muitas vezes não sabem o papel que eles têm que exercer lá dentro, eles não sabem, às vezes, o que pode ser esperado deles, então fica muito uma surpresa. E aí eu vou te dizer que os resultados podem ser uma surpresa também e foge do controle. Então você trabalhar com alguém que é claro, que alinha expectativas com você o tempo inteiro, que fala exatamente aquilo que ele espera de você, o que você pode esperar dele, ter aquela comunicação clara que flui entre os setores, flui entre as pessoas, é muito mais motivador. Agora imagina um líder que falta com essa comunicação, o grande problema que ele não está criando ali dentro. É possível você desenvolver uma melhor comunicação? E comunicação não é oratória, não, é passar com clareza a mensagem? É possível. É só você ir treinando aos poucos e peça sempre feedback para as pessoas, isso ajuda bastante. Vamos lá, a segunda característica que pode destruir um líder é ser desmotivado. Quando você vai trabalhar num lugar onde tem várias pessoas ali dentro, ou então aquela pessoa que está ali sempre do teu lado, e sempre uma pessoa desmotivada, ela está sempre para baixo, é um saco, né? Você acaba, parece que drena a sua energia e você não tem aquela energia suficiente para você criar coisas novas, para você usar, para você entregar acima da média. Agora imagina você ter um líder acima de você que não te passa essa segurança, essa motivação, porque ele está sempre desmotivado, ele está sempre reclamando. Que saco! Imagina como é que vai ser a equipe dele, né? 65% das pessoas quando saem das empresas, muitas vezes eles saem pelos líderes, esses 65%. Então existem vários fatores ali dentro que podem impactar, né, na liderança, mas com certeza a desmotivação pode ser um deles. E às vezes você acha que você é uma pessoa super motivada, que você motiva todo mundo, porque você está sempre cobrando, mas na verdade você está sempre reclamando. Você tende a ser sempre uma pessoa negativa, está sempre bufando pelos cantos, nas conversas difíceis que você tem que ter. Isso é desmotivador para as pessoas. Então, o líder ele não pode ter essa característica. Então, repense se você está praticando dessa forma ou não. Mais uma vez, pergunte aos seus liderados, peçam feedback para que eles possam te dar essa opinião e você refletir melhor sobre isso, ok? Terceira característica que pode destruir um líder é ser estressado. E tem uma diferença entre você, por exemplo, ser acelerado e você ser estressado. Tem uma, uma grande diferença ali. Você tem que achar o equilíbrio entre esses dois. Porque você pode ser acelerado, buscando sempre resultados, mas você não pode ser aquele cara estressado, que nem eu falei no ponto anterior, que às vezes vai reclamar, que vai ficar bufando. Então você se estressa, você tem uma carga pesada com tudo aquilo. E a gente sabe que o líder ele tem várias responsabilidades dentro da empresa e perante a sua equipe também, ou as suas equipes. Agora, se você é uma pessoa que está sempre estressada, você está estressando outras pessoas e isso também é muito desmotivador. Imagine alguém do seu lado o tempo inteiro estressado, o tempo inteiro tendo esse tipo de problema. Então preste atenção se você está sendo estressado ou simplesmente acelerado para poder bater essas metas. Quarta característica, falar muito e ouvir pouco, né?
Parte da comunicação, se comunicar bem, é saber falar, mas também saber ouvir. Então, muitas vezes o líder ele simplesmente fala aquilo que ele pensa, aquilo que ele espera das pessoas, mas às vezes ele não ouve. Que nem eu te pedi ali, eu falei, pode pedir o feedback para as pessoas, né? Acabei de falar aqui. E isso é saber ouvir. Muitas vezes você vai dar liberdade para o seu time poder falar com você abertamente, inclusive sobre a sua conduta, o seu comportamento, o seu trabalho. Então, saber ouvir quais são as necessidades das pessoas, o porquê que elas estão rendendo ou não rendendo. Normalmente eu falo que você precisa entender se a pessoa precisa ser desafiada ou se ela precisa ser fortalecida, né? Muitas vezes você vai ter que conversar, consolar, às vezes é algo da vida pessoal que está interferindo, a gente sabe que não deveria, mas é extremamente difícil isso, e não seria humano se o líder não ouvisse, não tivesse essa empatia. E às vezes você vai ver que a necessidade é outra, que ele precisa ser desafiado, ele precisa ser desafiado na sua carreira mesmo, nas suas atividades, talvez esteja muito forte, muito fácil, mas para isso você precisa ouvir as pessoas. Talvez elas estejam desmotivadas por algo muito simples que está acontecendo lá dentro, mas se você não der abertura para elas falarem e aceitar esse feedback, vai ser muito difícil. Então esse é um ponto extremamente importante, falar muito e ouvir pouco, ok? Quinta característica, ser acomodado, né? Então as pessoas, as pessoas acomodadas, elas passam a não ter muito tempo, por exemplo, na liderança. Porque o líder ele precisa sempre estar buscando algo novo, ele precisa estar sempre aprendendo algo novo. É o que eu falo sempre para os meus times de melhoria contínua. O líder ele necessita estar aprendendo, estar antenado com as coisas que estão acontecendo, não só dentro da empresa, na atualidade, na sua área, em habilidades novas que você pode desenvolver. Então, aquele líder que ele é muito acomodado, a equipe dele vai ser o mesmo reflexo. Eu falo que a equipe é o reflexo do líder, né? Então, se o líder tem essa postura acomodada, todo mundo vai ser acomodado. Imagina você entrar para trabalhar numa empresa ou num time onde todo mundo é super acomodado e você vem numa empresa ou vem num outro time que todo mundo quer buscar resultado, busca se melhorar. As pessoas não param. Elas acabam indo embora porque elas sentem aquela desmotivação. Ou de repente você vai ter você é líder, está desmotivado, vai ver que teu time está desmotivado, você também não vai conseguir cobrar isso deles, porque isso tem que partir de você. Então o líder nunca pode ser essa pessoa que vai estar acomodada, né? Porque o comodismo desanima as pessoas, e todas as pessoas acomodadas, elas são desmotivadas, né? Elas são desanimadas por natureza, porque está faltando um incentivo na vida. Pode ser gostoso por um tempo você dar aquela acomodadinha, mas se passar muito tempo, você vai começar a ficar irritado com aquilo. Então, principalmente não pode partir do líder. Sexto ponto, ser manipulador, né? Então, existe uma grande diferença entre você influenciar as pessoas e você manipular as pessoas. Tem líderes, né? A gente fala líder, mas para mim é uma outra palavra, mas pelo menos para ficar claro aqui, que eles acham que eles vão motivar as pessoas, né, para elas fazer com que elas batam as metas, que elas entreguem no grito, na ameaça, trazendo de uma forma onde as pessoas sintam medo. Então, muitas vezes elas vão ter que trabalhar por medo de outras pessoas, por medo dos seus líderes, porque eles estão sempre manipulando, fazendo com que elas entreguem mais, mas não de uma forma muito legal. Quando você influencia, e eu acho que essa é uma palavra que define muito bem um líder, você está influenciando as pessoas pela sua conduta, pelo seu caráter, as pessoas te respeitam, você consegue o respeito das pessoas, então você lidera pela influência e não manipula, porque as pessoas não confiam em você ou as pessoas têm medo de você e aí elas têm que simplesmente bater uma meta. Eu acho que não funciona dessa forma, tá? Vamos lá, sétimo ponto, né? Ser mandão. O líder ele vai cobrar, ele vai pedir, vai fazer com que as pessoas busquem, né, ou ter mais resultados. Mas quando o líder ele é muito, por exemplo, perfeccionista, impaciente, né, e aí ele sente que ele tem que controlar tudo e todos, e aí ele passa a ser esse cara mandão, porque ele quer ter tudo dentro do controle dele e tá errado.
O líder precisa dar autonomia, ele precisa dar espaço para que as pessoas possam se desenvolver, para que elas também possam pensar, para que elas possam exercer aquilo que elas acham que é certo. Porque quem disse que o líder sabe de todas as respostas, ou que o líder tem que saber de todas as respostas? Eu costumo dizer que eu contrato pessoas, eu busco sempre contratar pessoas que sejam melhores do que eu naquelas áreas. Por quê? Porque assim eu tenho uma pessoa lá que eu posso confiar e aí eu dou autonomia para ela, né? Para que ela possa exercitar aqueles pontos fortes, aquilo que ela foi paga para fazer, por isso que ela foi contratada e talvez seja aquilo que ela mais gosta. Imagina você contratar boas pessoas, bons profissionais, e aí você ficar mandando, né, falando de todos os pontos que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, do jeito que ela tem que fazer. Você poda as pessoas e elas se sentem sufocadas. Então, o líder mandão acaba também desmotivando a sua equipe, desmotivando as pessoas que trabalham lá. Mais uma vez, 65% das pessoas que saem das empresas é por conta dos líderes. E talvez seja algum desses pontos que eu falei, ou simplesmente esse maior ponto aí de ter pessoas mandonas, chefes mandonas. Né? Vamos lá, oitavo ponto, né? Esquecer-se dos outros. Ninguém constrói nada sozinho. Então, se você for, por exemplo, muitas pessoas chegam em mim e falam assim: pô, Diego, parabéns, você já está na terceira escola, você está construindo tudo isso, você tem outras pessoas lá que fazem tudo, parabéns, viu? E eu vou falar, cara, você tem que dar parabéns para as outras pessoas, para o time, porque elas estão lá na linha de frente, são elas que estão lidando com as dificuldades, são elas que estão fazendo a empresa funcionar. Eu auxilio para fazer a empresa crescer, mas são elas que estão lá fazendo funcionar, são elas que trazem toda aquela qualidade. Nós não construímos absolutamente nada sozinhos. Se eu tivesse feito tudo sozinho, eu seria desse tamanho perto do que eu sou hoje. Por quê? Porque sozinho a gente não consegue chegar muito longe. Sozinho a gente não consegue ser bom em tudo. Quando eu comecei a empreender, eu tinha que ficar na recepção, eu tinha que dar aula quando precisasse, eu treinava, eu lavava o banheiro, eu fazia as compras, eu fazia o marketing, também o financeiro. Eu era bom em tudo? Não, cara. E nem gostava de fazer tudo. E é muito complicado. E aí você vai ter pontos de melhoria dentro da empresa. Então, quando você consegue contratar pessoas que desempenhem bem aquelas funções, a empresa continua e começa a crescer. Mas nunca se esqueça que você precisa das pessoas. E se a empresa ou a equipe chegou em algum lugar, foi por conta das pessoas. Um líder é importante para direcionar, mas muitas vezes o líder tem que esquecer que ele é um líder, ele tem que deixar o ego de lado. Tem um papel muito importante o líder, só que algumas pessoas elas querem ser líderes, umas porque elas vão ganhar, umas porque podem ganhar mais e outras porque elas querem sentir aquele ego, achando que elas são maiores ou melhores do que alguém, e não é. É aquilo que eu falei, o grande segredo é você contratar pessoas lá dentro que sejam melhores do que você. Essa é a grande sacada, mas para isso você precisa de humildade. O líder precisa de humildade e reconhecer que ele não constrói nada sozinho, ele não chegou onde chegou simplesmente por mérito dele. Tem outras pessoas ali por trás também, ok? Nona característica que pode destruir um líder: ser arrogante. E o que eu falei ali atrás, falta de humildade, também pode ser confundido com ser arrogante. Então, é aquilo que eu falei, o líder muitas vezes ele vai precisar esquecer que ele é o líder. Né? É uma característica isso que enfraquece a figura de qualquer pessoa. Aquela pessoa arrogante, que ela não consegue, muitas vezes, olhar os pontos de cada pessoa, entender como elas funcionam, reconhecer quais são os seus pontos fortes. Às vezes, muitas vezes, eles ficam simplesmente cobrando, esquecem de elogiar, e aí quando as pessoas fazem as coisas certas, é mais do que a sua obrigação. Então, esse perfil muito arrogante, eu nem preciso entrar muito em detalhe, porque ele é meio óbvio. Mas quais são as tarefas que você, de repente, está desempenhando todos os dias que talvez você esteja passando uma imagem de arrogância, que talvez você seja melhor do que elas não façam tão bem, ou que elas nunca vão poder ser tão boas quanto você. Esse papel de arrogante espanta. E qual que é a décima e última característica que pode destruir qualquer líder, né? O desequilíbrio emocional. A gente fala muito sobre inteligência emocional hoje em dia, que é aquela característica, aquela habilidade mais procurada nas empresas, né? Só que o líder, ele precisa desempenhar muito bem essa função.
Eu falo que antes de você ser líder de outras pessoas, liderar outras pessoas, você precisa ser líder de você mesmo. Ou seja, você sabe como você funciona, você pratica o autoconhecimento, você sabe como você reage às ações, às informações. Tudo isso vai te ajudar a ter um equilíbrio emocional maior, né? Então, teve uma pesquisa até ó, que da Robert Roth que revelou que ainda que 26,4% dos entrevistados apontam desequilíbrio emocional como o maior defeito de um líder. Que nem eu falei, 64% das pessoas elas acabam saindo por isso e 26,4% apontaram que o desequilíbrio emocional é uma coisa que atrapalha muito um líder. Então imagina aquele cara que está sempre ou está desmotivado, ou ele está estressado, ou ele é bipolar, aí ele não sabe lidar direito com as pessoas, com as situações, e aí quando não bate meta, o cara fica fuzilando, explodindo, sem contar quando falta com respeito com as pessoas, que é extremamente inadmissível, né? Então o desequilíbrio emocional para o líder também é uma característica que pode destruir qualquer um. Parece tudo muito óbvio, né? Só que não é. E mesmo óbvio precisa ser ensinado, e eu costumo dizer que líderes de verdade são pouquíssimos que eu tive o prazer de conhecer na vida. Porque a maioria, né, acaba entrando em cargos de chefia, mas não quer dizer que eles sejam líderes. Né? Eu acho que todas as pessoas, nem todas as pessoas que estão lá na liderança deveriam ser líderes. Mas eu também acho que muitas pessoas que estão ali, que dão sangue, têm perfil para isso, elas precisam também dessa oportunidade. Mas muitas empresas já estão olhando para essas características antes de contratar e colocar alguém como um líder dentro da empresa. Então, mesmo que você não se considere um líder, é super importante que você entenda esses pontos, até para você poder desempenhar melhor isso na sua carreira, como um pai, como uma mãe, é sempre muito válido. E da onde que eu tirei tudo isso? Eu estava vendo uma matéria que saiu no administradores.com que eles estavam falando dessas características e eu resolvi criar esse vídeo aqui, que às vezes não é claro para todas as pessoas. Espero que você tenha gostado. Passe esse vídeo adiante, mande para aqueles líderes que você conhece, que você admira, mande para a sua equipe, para os seus liderados também, que é sempre importante você compartilhar conhecimento, ok? Te vejo no próximo vídeo. Meu nome é Diego Bella, um grande abraço, até a próxima.